Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto TCC do LEDA 2020, né? Com a apresentação dos alunos do terceiro ano C, ok? O tema do trabalho são doenças do sono, a importância do sono para uma vida saudável. Orientados por mim, né, professor Jorge Paulo Christenberg, biólogo, né? E a gente tem algumas participações aqui que a gente gostaria de agradecer desde o início. Queríamos agradecer, teve um papel muito importante na produção desse trabalho, a doutora Érica Cristine Treptal, médica pesquisadora, especialista em medicina do sono e pesquisadora do Instituto do Sono, que é o maior centro de referência, né, em análise e pesquisa do Brasil e do mundo. E a doutora Érica está aqui assistindo a essa apresentação. Então, queríamos, assim, agradecer a presença da doutora Érica nessa apresentação aqui. Muito obrigado, doutora. Também participou dessa apresentação a depoente, né? Fez um depoimento no documentário, a Rafaela Sena Dias da Silva. Os alunos que apresentarão esse trabalho serão a Angelina Evangelista Remberg, a Tainá Cavalheiro Juntoli da Silva e a Vitória Cristine de Souza Pimentel Ribeiro. Serão membros dessa banca examinadora do TCC, né, o professor e biólogo Marcelo Fonseca e a professora e bióloga Flávia Nunes. Novamente, eu queria agradecer aqui, né, ao professor Antônio Tadeu Severino pela participação maravilhosa no preparo, no treinamento das alunas para que elas estivessem aqui hoje para essa apresentação. Lembrando sempre, pessoal, que todo esse trabalho foi feito de forma remota, né, preservando, assim, a saúde dos alunos e de seus familiares. Eu queria só deixar aqui, pessoal, um detalhezinho, né, o TCC é dividido nas áreas de biologia e física. Essa semana é a semana da biologia, e na próxima semana nós teremos a semana da física. Eu divido esse trabalho com o professor André Lima, né. Infelizmente, o professor André não está entre nós hoje, porque ele está com a mãe com Covid-19, e ele não pôde participar dessa apresentação das alunas, mas ele enviou um recado desejando sorte para vocês, né? Sorte não, né? Eu não acredito muito em sorte, eu acredito em competência, então boa competência para vocês. E muito obrigado a todos, né, que estão aqui, a nossa direção, a nossa coordenação, a diretora, os vices, os professores da escola, os alunos do segundo A, B, C e D que estão aqui, os alunos do terceiro A, B e C que estão aqui para essa apresentação desse TCC, ok? Vou me aquietar agora, meninas, e daqui para frente é com vocês, tá bom? Podem dar início à apresentação do trabalho. Olá, somos alunas do terceiro ano C da Escola Leda Guimarães Natal e vamos apresentar o nosso TCC que fala sobre doenças do sono, dando ênfase na importância do sono para ter uma vida saudável. Temos como principal objetivo mostrar quão é importante ter um sono saudável. Sabemos que o sono faz parte da rotina de toda a população, mas ainda assim não é um assunto muito discutido. E por esse motivo queremos compartilhar o conhecimento através do TCC. Diante desse momento de pandemia e de isolamento social, foi notório que afetou o sono de muitas pessoas. A insônia, a ansiedade, a depressão, devido a mudanças de rotina, foram fatores que prejudicaram a qualidade de vida em modo geral. Queremos conscientizar vocês, mostrando que o sono é essencial e que uma noite de sono perdida não pode ser substituída. E os transtornos que a falta dele podem causar são graves, como, por exemplo, transtornos emocionais, envelhecimento precoce, diminuição na eficiência no trabalho,
alteração na concentração e na memória, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e entre outras coisas. Em estatística, no Brasil, cerca de 72% da população sofrem com problemas relacionados ao sono, e muitas dessas pessoas não têm ciência disso. Não só no Brasil, mas mundialmente, de acordo com a OMS, 45% da população sofrem com distúrbios do sono. Buscamos tirar todas as dúvidas e esclarecer o quão importante é procurar a ajuda de um especialista caso você não esteja tendo noites agradáveis. Apresentaremos algumas doenças como a insônia, o sonambulismo, o bruxismo, a apneia do sono e a paralisia do sono. Traremos métodos preventivos para que você não sofra futuramente com nenhum desses distúrbios. Apresentaremos também algumas entidades das quais possuem uma estrutura adequada e profissionais qualificados para resolver qualquer problema relacionado à área. O que é o sono? O sono é uma atividade fisiológica fundamental para a saúde. Serve como restauração e recuperação do corpo e da mente. Pesquisas apontam que se manter em estado de repouso sem o total descanso não apresenta o mesmo resultado de uma boa noite de sono. A ausência do sono pode afetar grandemente a nossa saúde e o nosso desenvolvimento. Fisiologicamente, o sono é quando o indivíduo dificilmente corresponde a estímulos sensoriais e há uma redução na atividade motora e perda temporária da consciência. A intercalação dos períodos que estamos acordados e dos períodos que estamos dormindo é denominada por ciclo vigília-sono. Ao amanhecer, o nosso organismo começa a produzir um hormônio chamado cortisol, que serve para a preparação do corpo para as atividades. E ao anoitecer, produzimos um hormônio chamado melatonina, que atinge seu pico até 24 horas. O sono depende de fatores externos, como, por exemplo, estar em um ambiente confortável, em uma cama macia, sem iluminação, sem barulho, mas também depende de mecanismos internos do organismo, conhecidos como relógios biológicos. Fases do sono. Estágio 1. É a fase inicial, é a mudança entre a vigília e sono, conhecida como sono mais leve. Nesse estágio, o nosso estado de consciência é muito baixo e a atenção é reduzida. Por isso que a pessoa pode até falar ou ouvir alguma coisa, mas não irá se lembrar de nada ao acordar. Estágio 2. Continua sendo um estágio leve, porém não quanto o estágio 1. Estágio 3. É o começo do sono profundo. Nesse estágio, o funcionamento cerebral acaba ficando mais lento e a recuperação fisiológica se inicia. Estágio 4. O sono já está profundo. As frequências cardíacas diminuem, como a temperatura corporal e a respiração. E geralmente é nesse estágio que ocorrem as produções de hormônios. Estágio 5, conhecido como estágio REM, onde os nossos olhos não param de se mexer por baixo das pálpebras e nossa musculatura corporal permanece relaxada. É nesse estágio que geralmente acontecem os sonhos. E qual a importância do sono? Bom, podemos associar o nosso corpo como uma máquina, que é preciso ser recarregada com alimentação e sono. E assim nós ficamos aptos para enfrentar o nosso cotidiano. O nosso corpo trabalha para manter o equilíbrio do sistema imunológico, endócrino, neurológico e entre outras funções. E é aí que o sono é importante, pois quando não dormimos bem, o nosso metabolismo fica mais lento. E com isso, o nosso corpo entende que devemos moderar a energia, o que acaba prejudicando algumas funções, tanto físicas quanto mentais. Alguns especialistas indicam o tempo necessário de sono de acordo com a idade, mas não podemos dizer qual o tempo exato que você precisa dormir. Isso somente você pode responder, pois cada metabolismo é único. Mas, de acordo com as informações, um recém-nascido de 0 a 3 meses precisa dormir de 14 a 17 horas, uma criança de 3 a 5 anos precisa dormir de 10 a 13 horas, um adolescente de 8 a 10 horas e um adulto de 7 a 9 horas. Dormir não é perda de tempo. Muitas pessoas, especialmente universitários, tendem a pensar que para ter um rendimento melhor no dia seguinte, tal para uma apresentação ou para uma prova, deveriam seguir à noite se preparando. Mas uma vez que a privação de sono pode acarretar prejuízos na memória e na atenção, essa estratégia mostra-se não ser eficaz.
Passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. E, como eu disse, não é um tempo perdido, e sim um tempo aproveitado. O que acontece quando dormimos? Uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago nos mostra que o nosso cérebro não para de trabalhar enquanto dormimos. Durante o sono, os neurônios entram em sincronia, para que toda a informação recolhida durante o dia seja processada. Ou seja, o cérebro ativa mecanismos chamados de sistema linfático, que servem para eliminar os beta-amiloides que se instalam durante o dia. Quando dormimos, o cérebro também é capaz de tomar novas decisões, fazer novas descobertas, assim como a nossa pele regenera, a nossa pressão arterial diminui e são liberados hormônios importantes para o crescimento e para o sistema imunológico. E o que acontece quando não dormimos? Está claro que todos nós precisamos de um momento de descanso. Quando isso não acontece, o nosso corpo e mente começam a ser afetados. Com 24 horas sem dormir, o sistema mesimbólico é estimulado e a dopamina é liberada, trazendo sensação momentânea e enganosa como energia, motivação e desejo sexual. E aos poucos, a parte do nosso cérebro que fica responsável da racionalidade começa a ser desativada, resultando em um comportamento impulsivo e funções perceptivas e cognitivas gravemente afetadas. Com 48 horas sem o sono, a glicose para de ser metabolizada como de costume e o nosso sistema imunológico começa a falhar. E com 3 dias sem dormir, o ser humano pode ter alucinações e memória danificada. Randy Gardner. Em 1964, um jovem americano chamado Randy Gardner, com 17 anos, ficou 11 dias sem dormir e sem ajuda de estimulantes. Ele foi acompanhado por um médico especialista do sono, que se chamava William Damond, da Universidade de Stanford. Com essa pesquisa foi possível notar que algumas mudanças ocorreram, como alterações no seu paladar, olfato, humor, audição, e além do comportamento incomum que o jovem apresentava e alucinações. Após o experimento, ele dormiu por 14 horas seguidas e passou a sofrer de insônia. Na época, um hospital do Arizona enviou um computador que detectou que partes do seu cérebro haviam sido sequestradas. Isso significa que elas descansavam e eram repostas enquanto ele ainda estava acordado. O que são os distúrbios do sono? Os distúrbios do sono são um grupo de condições que afetam a capacidade de dormir bem e regularmente. Elas são causadas por diversos fatores, que variam entre problemas de saúde ou estresse e têm se tornado cada vez mais comum no Brasil. A maioria das pessoas, ocasionalmente, experimenta problemas para dormir devido ao estresse, horários agitados e outras influências externas. No entanto, quando estes problemas começam a ocorrer regularmente e interferem na vida diária, elas podem indicar o distúrbio do sono. Dependendo do tipo de distúrbio do sono, as pessoas podem ter dificuldade em adormecer ou podem se sentir extremamente cansadas ao longo do dia. A falta de sono pode ser um impacto negativo na energia, humor, concentração, saúde, ou seja, em geral. Insônia. A insônia é um dos distúrbios mais comuns se falamos sobre distúrbios do sono. A maioria da população já teve insônia pelo menos uma vez em sua vida. E para a gente tratar qualquer doença, devemos entender a sua origem, e geralmente as causas da insônia são físicas ou psicológicas. Os principais sintomas de como a pessoa está sofrendo de insônia é principalmente a dificuldade de adormecer e a dificuldade de permanecer dormindo. Podem ter sintomas como alteração na concentração e na memória, alteração de humor, cansaço excessivo, sonolência durante o dia, estresse, ansiedade, entre outras coisas. Podemos classificar a insônia de acordo com a sua duração e frequência. Temos a insônia transiente, a crônica e a intermitente. A transiente é aquela insônia que dura poucos dias, chegando até 3 semanas. A crônica é denominada por longa duração, dura mais de 3 semanas. E a intermitente é aquela que ocorre em um período curto e acontece em tempos. A insônia pode trazer diversos problemas ao indivíduo, podendo afetar a circulação sanguínea,
o coração e o emocional de uma pessoa, trazendo a depressão, visto que 20% das pessoas que têm insônia crônica desenvolvem um transtorno psicológico. Causas e fatores. Geralmente, a insônia pode estar ligada ao estresse, um acontecimento traumático, preocupações excessivas com escola, trabalho, família, doenças psiquiátricas ou neurológicas e, nesse caso, a insônia pode acontecer por conta das doenças e também por conta dos medicamentos para tratar essas doenças. Ingerir cafeína, nicotina, refrigerante e demais substâncias estimulantes podem afetar o sono. Alterações hormonais no ciclo menstrual, na menopausa e na gravidez também podem acarretar a insônia, assim como pessoas com mais de 60 anos que sofrem alterações no sono e podem também ter a insônia. É super importante deixar em evidência que a utilização de aparelhos eletrônicos como o computador, o notebook, a televisão e o celular também prejudica o sono por conta de um excesso de estímulo cerebral que é produzido por conta das telas. Tratamentos. Há diversas alternativas de tratamentos para a insônia. Mas como a insônia não é caracterizada uma doença grave, podemos tratá-la somente com mudanças comportamentais, ou seja, ter uma higiene do sono. E o que é ter essa higiene do sono, né? Precisamos regularizar o horário do sono, ter horário para dormir e para acordar todos os dias da semana. É importante criar um local aconchegante também para dormir, sem barulho, sem iluminação, pois isso facilita o descanso. Evitar dormir durante o dia. Se for dormir durante o dia, que nunca ultrapasse de 30 minutos, pois isso pode prejudicar o sono. Evitar também de usar aqueles aparelhos eletrônicos, né? Computador, celular. Também evitar comer alimentos pesados e substâncias estimulantes. É recomendado que coma alimentos leves, como carboidrato, um lanche natural, por exemplo. E praticar exercício é essencial tanto para a saúde e tanto para o sono. Caso essas recomendações não adiante, os médicos podem sim receitar medicamentos como por exemplo sedativos, antidepressivos e anti-histamínico, como diazepam e trazodona. Só que eles também podem indicar a pessoa fazer uma terapia, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, que é para a insônia. Tratamentos alternativos. Os chás caseiros podem ajudar a combater a insônia, como, por exemplo, o chá de camomila e a flor do maracujá. A acupuntura, uma técnica que ajuda na energia do corpo, ajuda a combater condições que contribuem para a insônia, assim como a meditação, que ajuda a combater o estresse, a ansiedade e, consequentemente, a insônia. A fototerapia, que é uma terapia onde a pessoa fica exposta às lâmpadas especiais e, com isso, ela consegue dormir à noite de uma forma mais confortável. Dados estatísticos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2017, a insônia afetava 45% da população mundial. E no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros são afetados com insônia, e isso equivale a 35% da nossa população. Sonambulismo. O sonambulismo é um transtorno que se manifesta no estágio mais profundo do sono, denominado de sono de ondas lentas ou de estágio REM. Ele é caracterizado pela função motora ativa do indivíduo sem que ele tenha consciência do que está fazendo. A pessoa aparenta estar dormindo, porém, ela continua com a consciência inativa. Uma vez que parte das suas funções cerebrais continuam adormecidas, elas permanecem em um estágio de transição entre o sono e a vigília. Por isso, a maioria das pessoas que sofrem desse transtorno não se lembram do ocorrido no outro dia. Elas podem ter amnésia total ou parcial. Um sonâmbulo pode ser acordado, mas provavelmente ele irá se sentir estressado e desorientado,
O ideal é levá-lo para a cama para que ele possa continuar dormindo. Causas e fatores de risco. O sonambulismo é mais comum na vida de um homem adulto e na infância de uma criança. O cérebro de uma criança entra em um processo de amadurecimento, e isso leva a alterações. O sonambulismo vem a ser uma delas, porém é uma alteração que não deixa sequelas, desaparecendo quando a criança cresce. O sonambulismo acontece na vida adulta quando o indivíduo passa por um período muito estressante em sua vida, quando tem distúrbios mentais ou quando faz uso de drogas lícitas ou ilícitas. E ele também pode vir a ser hereditário. Tratamentos. O ideal é manter a segurança do sonâmbulo, trancando portas e janelas e deixando-o longe de objetos perigosos. O tratamento médico se torna necessário quando as crises são frequentes, colocando a vida do sonâmbulo em risco. Nesse caso, o médico pode receitar medicamentos para amenizar a tensão e a ansiedade do paciente, como benzodiazepínicos e alguns antidepressivos. Apesar de não ter cura, também são sugeridas algumas técnicas de relaxamento, como a psicoterapia e a hipnose, que ajudam na concentração da mente do paciente. Dados estatísticos. O sonambulismo acomete crianças entre 5 a 15 anos, e aproximadamente 17% das crianças e 5% dos adultos apresentam episódios de sonambulismo. Bom, bruxismo. O que é o bruxismo? Bruxismo é uma desordem funcional relacionada a fatores genéticos, fatores psicológicos como transtornos de ansiedade, estresse, problemas físicos de oclusão ou fechamento inadequado da boca. É um transtorno onde o indivíduo aperta e range seus dentes de uma forma involuntária ou semi-involuntária durante o sono. Esse seria o bruxismo noturno. Já o bruxismo diurno, ele ocorre quando a pessoa está acordada em situações de estresse. O bruxismo noturno é considerado um distúrbio de movimento relacionado ao sono. A maneira mais eficaz para se prevenir é buscar o máximo de qualidade do sono. Além do desgaste e amolecimento dos dentes e dores na região da mandíbula, que o bruxismo ele pode ocasionar, o paciente pode sentir uma forte dor de cabeça. Isso acontece por conta da compreensão exagerada dos dentes. Causas e fatores de risco. Não se sabe a causa exata desse distúrbio, porém as melhores explicações são as físicas e as psicológicas. Entretanto, alguns fatores eles podem desencadear sim o problema, atuando sozinho ou em conjunto. Os principais fatores de risco são o estresse e a ansiedade. O bruxismo ele afeta também o emocional do indivíduo e aquele que passa por momentos estressantes ou de raiva durante o dia a dia, para se sentir aliviado, ele range os seus dentes. A substância estimulante. A nicotina do cigarro, álcool, cafeína e drogas aumentam o risco do bruxismo, podendo desenvolver resultados diferentes de medicamentos psiquiátricos. A idade. O bruxismo ele é muito comum na infância da criança, porém ele pode sumir durante a sua adolescência, e o fator causador é a dor de ouvido por conta da articulação temporomandibular, que está próxima ao ouvido. E o tipo de personalidade. Se o indivíduo ele tem uma personalidade agressiva, competitiva ou imperativa, pode sim ocasionar um aumento de risco do bruxismo. Tratamentos. Não se conhece ainda um tratamento eficaz para curar o bruxismo, mas caso o indivíduo apresente sintomas de bruxismo, é recomendado que procure um dentista especialista. É possível que o especialista dê algumas opções para o paciente, tais como o uso da toxina botulínica, que age nos neurônios e ela bloqueia a liberação do neurotransmissor acetilcolina para as fibras musculares, e as placas botulínicas, que são feitas de acrílico ou de silicone, e são dispositivos móveis que se ajustam perfeitamente na superfície dos dentes, tanto na região superior quanto na inferior. O especialista ele pode passar medicamentos para amenizar a tensão e a ansiedade. Tratamentos alternativos. Há várias formas de tratar o bruxismo, podendo ser tratado em casa ou até mesmo por algumas indicações de um especialista. Um dos tratamentos alternativos é a quiropraxia. Ela evita o uso de medicamentos e cirurgias, ela atua na desordem muscular e articular, e ela também normaliza o tônus na musculatura do pescoço e da face. Além da quiropraxia, também temos a fisioterapia, que ajuda no fortalecimento e alongamento. Ela ajuda a pessoa a retomar a função da articulação temporomandibular, e outros tratamentos alternativos são os caseiros, tais como chá de camomila, ervas, meditações, yogas e atividades relaxantes. Eles podem ajudar no estresse e deixar a pessoa mais relaxada na hora de dormir.
Dados estatísticos. Segundo a OMS, o número de casos mundial são 30% da população tem um bruxismo e 70% não. Já no Brasil, 40% das pessoas são afetadas e 60% não são afetadas. Apneia do sono. A apneia do sono é uma doença respiratória na qual o diagnosticado sofre interrupções na respiração enquanto dorme. É uma doença comum que, ao longo do tempo, pode se tornar grave, pois as vias aéreas que transportam ar para os pulmões ficam cada vez mais bloqueadas, limitando a passagem do ar. Existem 3 tipos de apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono, que é a versão mais comum da doença. Ela vem a ser ocasionada por um relaxamento muscular. A apneia central do sono, que é um tipo mais raro. Ela é causada por alterações na região do cérebro que controla a respiração. E a apneia mista do sono, que é um problema tanto na parte superior do aparelho respiratório, quanto nos sistemas que controlam a respiração. Ronco e a apneia. O ronco é a vibração dos tecidos das vias aéreas, e quanto mais flácidos são os tecidos, mais barulhento será o ronco. Ele pode estar relacionado à apneia, mas nem sempre está, pois as pausas de ar que são ocasionadas pela apneia fazem com que diminua o oxigênio no sangue. E isso fazem com que impulsione o sistema nervoso, aumentando o ritmo dos batimentos cardíacos e a estimulação dos vasos sanguíneos. Causas e fatores de risco. A apneia central tem como causa a insuficiência cardíaca congestiva, o uso de medicamentos e entorpecentes, e doenças neurológicas e algumas doenças cardiovasculares. Já a apneia obstrutiva do sono e mista tem como causa alterações anatômicas e a obesidade. O indivíduo que tem obesidade é necessário que tome muito cuidado com a acumulação de gordura na região cervical, podendo pressionar as estruturas da respiração e dificultando a passagem do ar. E os fatores de risco para ambos os distúrbios são indivíduos do sexo masculino, idosos e pessoas que já tiveram um infarto ou lesões neurológicas. Tratamentos. O tratamento que vem a ser mais eficaz é um aparelho de pressão positiva chamado de CPAP. CPAP é uma máscara que se acomoda no nariz ou na boca, que é conectada ao aparelho. Ele injeta o ar com pressão a fim de vencer a obstrução para que não tenha mais impedimento das vias respiratórias. E também uma cirurgia. Essa cirurgia, ela remove tecidos do nariz, garganta e pescoço, também a fim de não haver mais impedimento das vias respiratórias. Tratamentos alternativos. Também há diferentes terapias para serem feitas, tais como a estimulação elétrica do hipoglosso e a fonoterapia. Em um artigo publicado na revista Chest, mostra que pesquisadores brasileiros demonstraram que alguns exercícios fonoaudiólogos acompanhados por um especialista podem ajudar e evitar a progressão de apneia leve e moderada. E também temos o tratamento alternativo da bola de tênis. Ela deve ser colocada nas costas do indivíduo para que ele não durma de barriga para cima. E o médico também pode recomendar uma mudança de vida, que o indivíduo tenha uma boa alimentação, faça exercícios físicos e tenha uma melhor higiene do sono. Dados estatísticos. São mais de 936 milhões de pessoas que têm apneia obstrutiva no mundo inteiro. E isso é o que vale a 12% da população. E de acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 33% da população brasileira adulta que tem apneia do sono. E em torno de 60% a 70% dessas pessoas que são portadoras de apneia têm obesidade. Paralisia do sono. A paralisia do sono consiste na incapacidade temporária da movimentação do corpo, mesmo quando a mente está acordada. Um episódio de paralisia tende a acontecer ao adormecer ou ao acordar.
Ela pode durar cerca de até 2 minutos. E durante um episódio, a pessoa pode ter alguns tipos de sintomas, como, por exemplo, dificuldade respiratória, sensação de presença e alucinações. As alucinações podem ser sinestésicas, auditivas ou visuais. E, inclusive, pode se transformar em um trauma, como, por exemplo, crise de insônia e ansiedade. Isso acontece pois o nosso cérebro desperta e os músculos estão paralisados por conta de um relaxamento muscular que é produzido. Geralmente acontece no estágio REM, e é nesse estágio que os sonhos são presentes e o nosso corpo está paralisado. Quando a gente vai dormir, o nosso corpo e a nossa mente precisam entrar em repouso ao mesmo tempo. E essa falta de sincronia, a paralisia do sono tende a acontecer. Mesmo dormindo, nosso cérebro está em constante funcionamento, principalmente no estágio REM. E, além do indivíduo ficar assustado com toda a situação, o nosso cérebro pode projetar sons, imagens e outras sensações que podem ser aterrorizantes para qualquer um. Existem 3 formas de paralisia do sono. A forma isolada, que geralmente acontece com indivíduos saudáveis, que por algum momento de estresse, a paralisia do sono pode acontecer. A forma familiar, por sua vez, é a mais rara, onde vários indivíduos da mesma família têm essa desordem, e a forma patológica, onde a paralisia do sono está associada com outra patologia. Causas e fatores. Geralmente, o cansaço físico e emocional, transtornos de estresse pós-traumático, a genética, a falta de hormônios, a privação de sono, o uso de drogas e substâncias estimulantes, a paralisia do sono pode acontecer. E tratamento, não há um tratamento específico e nenhum remédio que cure a paralisia do sono. Porém, é recomendado ter uma vida saudável e ter uma higiene de sono plausível. Se os episódios forem frequentes, é necessário procurar a ajuda de um especialista e seguir as orientações. Estudos mostram que sessões de hipnose e consultas terapêuticas podem auxiliar nesse tratamento. E o que fazer em uma paralisia... O que fazer em uma paralisia do sono? Procure manter a calma. Tente realizar movimentos discretos. É mais fácil mexer um dedo ou a ponta da língua do que tentar levantar ou ficar se debatendo, por exemplo. E caso nada disso funcione, espere passar, mantenha calma. Saiba que a paralisia do sono pode durar alguns segundos até 2 minutos e seus movimentos logo voltarão ao normal. Dados estatísticos. De acordo com um artigo da Lifetime, publicado em 2011, a paralisia do sono afetava 20% da população mundial. Entidades de apoio. A Associação Brasileira da Medicina do Sono, fundada em 1985, porém só foi reconhecida em 2003, é uma associação com vários especialistas da área, e para você conseguir marcar uma consulta, é necessário você ir no local ou ligar neste número de telefone. Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Oricis Florindo Coelho. É um ambulatório fundado em 2006. Ele é totalmente voltado para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Para você conseguir ou marcar uma consulta, é necessário você ter um encaminhamento e aguardar numa fila de espera. Lembrando que eles atendem maiores de 18 anos. Instituto do Sono. É um instituto fundado em 1992, é uma referência mundial, com diversos especialistas da área. Ele também atende o SUS, e para você conseguir marcar uma consulta, é necessário ou você aguardar na fila de espera com encaminhamento, ou você marcar a sua consulta. Conclusão. Concluímos que o sono é muito importante na vida de um indivíduo. E para ter uma saúde estável, não é só se alimentando bem e praticando exercícios.
O sono é sim primordial na vida de qualquer ser humano, seja para repor as energias, fortalecer o sistema imunológico e até para manter uma saúde mental estável. Pois se você não tem uma ótima noite de sono, o seu dia pode ser péssimo. O nosso dia é o reflexo da nossa noite, e por isso devemos ter uma noite agradável diariamente. A cada ano que passa, as pessoas não se importam e não dão valor ao sono. Isso acaba afetando várias áreas na vida de um indivíduo, levando ao desenvolvimento de distúrbios, o que chega a ser muito preocupante. É necessário ter cuidados e cada um se ajudar da forma que der. A nossa vida é feita de escolhas, porém muitas vezes não escolhemos o que realmente é ideal. Será que você abriria a mão de assistir uma temporada de alguma série favorita para ter uma ótima noite de sono? Eu acredito que não, né? Pois é necessário tirar o que não é prioridade e cuidar mais daquilo que realmente importa na nossa saúde. Se cuide e durma mais. Bom, agora vamos assistir um documentário feito pelas alunas Angelina Rimberg, Tainá Juntoli e Vitória Cristine. Nós entrevistamos uma especialista do sono e uma pessoa que já passou por um destes distúrbios. Eu peço que vocês prestem muita atenção e fiquem ligados. Ô, Tainá, acorda, já é meio-dia. Acorda, menina. Mãe, deixa eu dormir, meu. Não, já é meio-dia. Mas eu preciso dormir mais. Eu aprendi no meu trabalho, a gente tem que dormir bem para acordar bem. Muitas pessoas não levam a sério o sono. E por isso, minha qualidade de vida é tão prejudicada. De acordo com a OMS, 45% da população tem problemas relacionados ao sono. Se pararmos para pensar, isso pode ser mudado. Basta você dar o primeiro passo. Entramos em contato com o Instituto do Sono, uma entidade de apoio muito bem requisitada e conhecida. Conseguimos uma entrevista de forma remota com uma médica especialista do sono. Então fiquem ligados. Meu nome é Erika Treffer, eu sou médica especialista em medicina do sono e pesquisadora do Instituto do Sono em São Paulo. Quais problemas a ausência do sono pode causar? O número de horas que a gente precisa de sono é variável de pessoa para pessoa e também é variável conforme a idade. Só que algumas vezes a gente começa a dormir bem menos do que seria o esperado da idade. E todo mundo já aconteceu com todo mundo, de às vezes ficar 1, 2, 3 noites dormindo mal, às vezes por causa de uma prova, uma ansiedade, e em 1, 2 noites a gente já começa a sentir algumas coisas. O que a gente nota? Tem uma diminuição da concentração, a memória não fica tão boa, e conforme isso vai passando, isso vai se perpetuando por mais dias, a gente pode ter consequências mais graves. As pessoas que não dormem bem, elas têm um risco grande de diminuir a sua performance, tanto no trabalho, quanto até na vida social. Tem um risco maior de ter um acidente de carro, por exemplo, um acidente no ambiente de trabalho. E, além disso, quando a gente fica por muito tempo dormindo pouco, isso piora também a nossa saúde, tanto física quanto mental. A gente tem mais risco de ter doenças cardiovasculares e também de ter doenças mentais, como a depressão e a ansiedade. Quais são os distúrbios mais comuns e qual a causa e o tratamento? Então, existem alguns distúrbios do sono que são muito frequentes na população geral. Um deles é o que nós chamamos de apneia obstrutiva do sono. Que são aquelas pessoas, é muito frequente em pessoas que roncam, mas são pessoas que começam a ter pausas da respiração durante a noite. Alguns momentos que elas diminuem a quantidade de ar que entra ou elas param de respirar. Isso é um problema muito frequente, é um problema respiratório e que tem consequências. E é um problema que, quando a gente descobre, tem diversos tratamentos que podem ser feitos. Desde um tratamento, desde até a questão de dormir de lado, porque tem muita gente que só tem essas paradas da respiração quando dorme de barriga para cima. Em alguns casos, a gente precisa usar alguns aparelhos. Alguns deles trazem a mandíbula para frente para abrir a nossa via aérea e nós respirarmos melhor. E várias vezes a gente precisa
usar o que nós chamamos de aparelho de pressão positiva, que é um aparelho que, com uma pressão de ar, ele também abre a nossa via aérea, nós voltamos a respirar normal e para de ter o ronco, por exemplo. Um outro distúrbio do sono que é muito frequente, que agora nessa época de pandemia, tudo isso que aumentou bastante, é a questão da insônia. E a insônia, como é que ela é caracterizada? São dificuldades principalmente para iniciar o sono, pessoas que demoram muito para adormecer, aquelas pessoas que dormem, só que acordam diversas vezes durante a noite, ou, o que é muito frequente em pessoas que têm depressão, é acordar bem mais cedo do que seria o horário esperado. Digamos que uma pessoa ia acordar às 6 horas e às 4 da manhã ela já desperta e não consegue mais dormir. Em relação à insônia, a gente tem vários cuidados que se tem para poder melhorar a insônia. Um deles é o que nós chamamos de higiene do sono, que são hábitos bons em relação ao nosso sono. O outro é a terapia cognitivo-comportamental da insônia. O que é isso? Essa terapia é uma terapia específica para a insônia e ela vai nos ajudar a tirar algumas crenças que nós temos em relação ao sono, por exemplo, aquela crença de que todo mundo tem que dormir 8 horas, o que não é verdade, e ela vai nos ensinando também a ter hábitos saudáveis. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos, mas hoje em dia se tenta cada vez menos usar os remédios. E um outro distúrbio do sono que é muito frequente, esse é bom a gente falar, é o sono insuficiente. O sono insuficiente são aquelas pessoas que dormem menos e muitas vezes dormem menos porque se colocam naquela situação. Por exemplo, digamos que alguém que vai para a balada à noite, chega às 5 da manhã em casa, toma um banho, dorme 1h30 e depois já vai para a aula. Então, é uma situação que às vezes a sociedade nos impõe, tanto pelo estudo, pelo trabalho, ou até pelo lazer, que a gente também quer aproveitar um pouco, e a pessoa acaba dormindo muito pouco, e isso a longo prazo é ruim. Quanto tempo devemos dormir para ter um sono de qualidade? Uma ótima pergunta. Então, o que acontece? O nosso sono realmente ele é variável, só que a gente sabe que conforme a idade, nós precisamos de mais horas de sono. Por exemplo, um recém-nascido, ele precisa em torno de 14 a 17 horas de sono por dia, o que é bastante tempo, não é um sono contínuo, é um sono que vai se espalhar durante todo o dia. Já uma criança, às vezes vai precisar em torno de 12 horas de sono, um pré-escolar aproximadamente 10 horas, os adolescentes também precisam de muitas horas de sono. E por que isso? Porque tanto na criança quanto no adolescente, nosso corpo e nosso cérebro ainda estão em desenvolvimento, e o sono ajuda muito nesse desenvolvimento. Já no adulto, nós precisamos aproximadamente de 7 a 9 horas de sono. O que nós costumamos falar é que não existe exatamente assim, um número de horas, mas existe a quantidade de horas que você vai se sentir bem no outro dia, que você vai sentir que descansou, e teve o que nós chamamos de um sono reparador. É aquela coisa assim como se recarregasse as energias para estar pronto para outro dia. Como ter uma higiene do sono e como dormir bem? Então, a higiene do sono, elas são hábitos que nós vamos colocar tanto no nosso dia quanto na nossa noite para ter uma qualidade de sono melhor. Um dos principais hábitos que nós sempre falamos é a questão de rotina. É muito importante ter um horário certo para levantar e um horário certo para dormir, né? Um horário que seja regular, que a gente tente manter tanto nos dias de semana quanto nos finais de semana. Porque também, se nós variamos muito esse horário, nosso organismo acaba não entendendo quando que é o momento de dormir, quando que é o momento de acordar. A partir do momento que nós acordamos pela manhã, nosso organismo precisa entender que é dia. E como que a gente faz isso? Abrindo a janela, deixando a luz natural entrar, começando o dia de uma maneira positiva, tendo as refeições em horários regulares. A prática do exercício também é muito importante. E sempre lembrando que exercício perto da hora de dormir pode prejudicar o sono. E durante o dia, a gente vai tendo o nosso dia a dia. Se possível, não cochilar no adulto. Às vezes, cochilar pode atrapalhar o sono da noite. E quem for cochilar, tentar que nunca ultrapasse 30 minutos. E aí, no nosso dia, a gente às vezes toma uma xícara de café, uma xícara de chá, um refrigerante. E nós temos que tentar parar com esses estimulantes pelo menos umas 6 horas antes da hora que nós planejamos dormir. E quando o dia vai chegando ao fim, nós temos que ir preparando o nosso organismo como se fosse um ritual para chegar à hora do sono. E como que é esse ritual? À noite, nós devemos ter um mínimo contato com os eletrônicos, por exemplo, com a televisão, o computador, o celular,
Por quê? Porque esses aparelhos, na tela deles, eles emitem uma luz que nós chamamos de luz azul. E essa luz azul, ela inibe a secreção de melatonina. A melatonina ela é secretada lá dentro do nosso cérebro e ela que é o hormônio que avisa para o nosso organismo que está na hora de dormir. Então, quando a gente tem contato com essas telas, é como se a gente avisasse, não, eu não preciso dormir, ainda é dia aqui fora. Uma outra coisa que é importante é tentar ter atividades relaxantes. Por exemplo, assistir um filme de terror à noite, ver um telejornal que muitas vezes só tem tragédia, isso pode prejudicar o início do nosso sono, porque nós ficamos pensando naquelas coisas ruins. Então, uma leitura, uma atividade como uma meditação, escutar uma música, falar com alguém que a gente gosta, isso tudo é importante para nos ajudar no sono. E, não menos importante, é a questão do nosso quarto, tentar manter uma temperatura agradável. A gente sempre tenta uma temperatura não muito quente dentro do quarto, até se tiver que puxar mais para o frio é melhor do que para o calor. Um ambiente com o mínimo de barulho possível e o mínimo de luminosidade possível. Isso é muito importante, porque realmente nós precisamos fazer alguma coisa progressiva no final do dia para ir entendendo que chegou a hora de dormir. Nós temos uma mania de pensar que é só desligar a luz, deixar o celular de lado e a gente vai desligar também. E não é assim. O nosso sono ele vai se construindo aos poucos e ele é muito reflexo do que a gente fez no nosso dia. Então, também ficar o dia muito parado, nosso organismo não sente aquele contraste entre dia e noite. Então, por isso também é importante atividade durante o dia, descanso durante a noite. Boa noite, meu nome é Rafaela Sena, tenho 26 anos e vou responder as perguntas da entrevista do terceiro C. Eu comecei a ter insônia com 14 anos, era no ano de 2008. Eu não percebi de começo que eu estava tendo um distúrbio do sono. Eu achava que era normal ficar a noite inteira sem dormir e não conseguir fazer mais nada durante o dia. Essa fase durou mais ou menos uns 10 meses. Depois do segundo mês que eu estava vendo que não conseguia fazer nada durante o dia, que praticamente eu dormia, eu ficava muito, muito cansada. Eu procurei ajuda médica na UBS aqui no Jardim Santa Fé. Eu comecei a ter insônia, eu acho que por causa da depressão, que aí a insônia em si foi a chave que ligou o diagnóstico de depressão. Eu ficava acordada a noite inteira, chorava, não dormia, ficava perdida nos pensamentos, pensava coisas sem nexo, principalmente coisas ruins, negativas. E no segundo mês, que o pessoal na escola percebeu que estava faltando muito, entrou em contato com a minha mãe para perguntar o que estava acontecendo, porque eu não estava comparecendo às aulas. Quando eu ia, eu estava cansada, estava muito irritada, pedia para ir embora mais cedo, pedia para alguém me buscar. O pior era assim, eu sabia que eu tinha que ir, eu estudava de manhã, então às 7 da manhã. E o que me deixava mais desesperada era que eu não conseguia dormir e olhar para o relógio, eu estava quase no horário de ir para a escola. Aí isso me deixava muito, muito, muito magoada, porque muitas vezes eu queria ir para a escola, mas eu ficava perdida. Às vezes ia andando na escola, chegava no meio do caminho, estava super cansada e naquela bad que eu ficava meio perdida, sem o que fazer. Aí quando eu ia para a escola, eu sentia muita dor de cabeça, um cansaço excessivo. Ficava super irritada. Eu não conseguia desenvolver nada. A professora me perguntava alguma coisa, eu estava assim, no mundo da lua. Ou normalmente eu nem gostava que as pessoas me perguntassem nada, porque eu estava extremamente irritada. Eu comecei a faltar muito na escola, minhas notas caíram. Dentro de casa eu não conseguia fazer nada, ajudar minha mãe nem na limpeza básica da casa, porque durante o dia eu estava praticamente pilhada por não conseguir dormir à noite. Não sentia fome direito, ficava muito tempo perdida nos meus pensamentos. E quando chegava a hora de dormir, eu levantava, assistia televisão até 4, 5 horas da manhã, deitava,
tentava dormir, levantava, tomava um banho, tentava dormir de novo. E isso me deixava cada vez mais angustiada e também irritada. Acho que a pior sintoma é no outro dia quando você quer viver e não consegue. Aí depois de 2 meses mais ou menos que eu estava muito ruim, principalmente na questão da insônia, a escola entrou em contato com a minha mãe. Aí a minha mãe me levou fazer uma consulta aqui na UBS. E o médico me receitou uma coisa muito básica: fazer exercício físico, uma caminhada, jogar bola, jogar vôlei, porque isso tira a tensão do nosso corpo, faz a gente se sentir bem e ao mesmo tempo você se sente cansado por ter exercitado o corpo. Eu também tomei um medicamento chamado Passiflora, que é um calmante natural, por uns 8 meses, mais ou menos. Só que quando eu percebi, eu fiz inscrição no futsal no CEL e comecei, toda vez que ia para a escola, eu ia para o futsal. E aí eu comecei a perceber que eu fiquei muito melhor assim. Eu tinha ânimo para fazer as coisas, eu chegava em casa, tinha ânimo de limpar a casa, ajudar minha mãe e conseguia dormir melhor, porque só pelo fato de eu estar exercitando o meu corpo, eu distraí a minha mente. Então isso me ajudou muito. Hoje eu tenho um sentimento de superação, porque eu entendi o quanto o sono é importante na nossa vida. É muito importante mesmo. E também fazer exercício físico, que foi o que me tirou dessa bad. Hoje eu me sinto muito bem nisso tudo, porque a gente nunca enxerga que vai passar por isso, que vai vencer e tal. Mas hoje em dia eu vi que foi uma fase que eu tive que passar para aprender a importância do sono, a importância do nosso descanso, principalmente o mental. Bom, desde já eu quero agradecer, nós queremos agradecer a presença de todos. É muito bom rever todos vocês, escutar a voz de vocês. Muito obrigada mesmo. E nós estamos agora abertos às perguntas. Muito bem, meninas. Eu não vou fazer comentários agora, né? Vou aguardar para a gente fazer comentários no final. E vou abrir aqui a nossa sessão de questionamentos da professora Flávia e do professor Marcelo, tá? Como bom cavalheiro, vamos começar com você, Flávia. Fique à vontade para questionar as alunas no que você achar necessário, tá bom? Acho que nós não estamos te ouvindo, Flávio. Você quer que eu comece com o Marcelo enquanto você se ajeita aí? Você está sem som. Vou passar para o Marcelo e a gente retorna daqui a pouco. Marcelão, você está aí? Ok, Jorge, está me ouvindo? Tô. Então a gente passa para você e depois a gente passa com a Flávia. Sem problemas. Vamos lá, então. Primeiro, meninas, parabéns esse trabalho. Sei da importância para vocês, sei da importância desse trabalho para o Jorge, para a escola, e queria começar parabenizando o Jorge, a escola, né, enquanto a gestão, que faz esse trabalho tão diferenciado, que é característica do Leda, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aí com o Jorge, com o Tadeu há alguns anos, então tenho as melhores referências dessa escola quanto aos professores e alunos, então fico muito feliz de
uma vez por ano, voltar, mesmo que seja dessa forma remota, mas para participar de alguma forma mais efetiva na formação de vocês, mesmo com 10 minutos só para poder falar. Gostaria de falar muito mais aqui. Então, parabéns. Queria começar dizendo isso. É muito importante esse tipo de trabalho. O Jorge, como sempre, está de parabéns. A organização do Jorge e dos outros professores participantes também é impressionante. Até as mensagens de WhatsApp que eu recebo dele aqui são extremamente organizadas, assim, coisa que eu sou muito pouco. Então, eu acho muito interessante quando eu vejo um professor tão organizado assim. Parabéns, Jorge. Bem, meninas também, parabéns. Só queria comentar alguma coisa antes de falar efetivamente do trabalho, que é o seguinte: esse trabalho é muito importante, e é mais importante agora por conta da situação que a gente está, né? Essa situação de pandemia. Vocês conseguirem desempenhar um trabalho dessa forma tão interessante, nessa situação que a gente está, né? Sendo que grande parte dos colégios, a porcentagem dos alunos que estão conseguindo assistir às aulas é mínima, né? Tanto o colégio do estado como o colégio da prefeitura, os professores estão se desdobrando, né? Mesmo porque em grande parte dos colégios da prefeitura e do estado, dependendo da localização, a preocupação maior do pessoal é com comida, né, e não com a escola, nesse momento, infelizmente, né, isso sem falar na situação em relação ao material, ali, celulares e computadores e tudo mais. Então, isso é uma discussão interessante que a gente pode ter, né. Então, por conta disso, vocês estão de parabéns também, né. Bem, a ideia desse trabalho é a aproximação do âmbito científico, né, de vocês começarem a entender o que se diz respeito à pesquisa, né. Então, é por isso que é tão importante, do grupo de vocês, da escola, tendo dos alunos, tendo essa primeira possibilidade de ter essa visão científica e poder fazer entrar na pesquisa, vai facilitar muito para vocês, quando vocês estiverem aí na universidade, com certeza vocês vão se lembrar desse momento, e vocês já vão estar um passo à frente de quem não foi aluno do Jorge, né? Então, é muito interessante. Bem, eu gostei muito do trabalho, eu acho que, assim, um trabalho de extrema importância. O número de pessoas que sofrem com doenças do sono é muito grande, como vocês puderam mostrar para nós aí. Na situação de pandemia, isso subiu muito por conta de ansiedade e tudo mais. Então, falar nesse assunto é um assunto bastante importante. Agora, quando a gente pega um texto para ler, qualquer texto que seja, o texto ele pode ter vários entendimentos, né? Pode ter um entendimento jornalístico, acadêmico, informativo, né? A única diferença é que o texto que é o TCC e os trabalhos de vocês, ele tem um objetivo, né? Então, logo no começo do texto, vocês falam lá qual é o objetivo do trabalho, e o objetivo vocês colocaram como um estudo bibliográfico, né? O estudo bibliográfico eu penso como uma pesquisa bibliográfica também dessa forma. Só que lendo o trabalho, até boa parte dele, até quase na metade dele, eu estava entendendo mais como uma informação jornalística mesmo, né? Um texto mais informativo do que mesmo um texto científico. E em alguns momentos, eu acho que vocês passaram muito próximo de um texto científico, mas vocês não se aprofundaram nele, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, fiquem à vontade, tá? Então, deixa eu dar só um exemplo. Da primeira, segunda, terceira, até quarta citação que vocês colocam, alguns deles são professores de biologia, mas, pelo que eu pesquisei, não são pesquisadores efetivos, né? São pessoas que são entrevistadas por um determinado site ou por uma determinada revista e vão falar sobre aquele assunto. É muito importante, é muito interessante. Também é uma bibliografia, uma revista, um texto de revista, de site, é bibliografia e é válido, né? Só que a gente tem que validar isso com uma pesquisa científica, né? Quem que fez esse trabalho? Quem que falou isso efetivamente? Tudo isso que vocês falaram tão bem, e parabéns pela apresentação, que a gente sabe do nervosismo, e vocês conseguiram se comportar com
pouquíssimos erros aí, né, na apresentação. A Tainá parece que quase caiu alguma coisinha aí, mas ela foi muito rápida aí, né, Tainá? Resolveu. Então, assim, a gente tem que validar isso. Principalmente, meninas, principalmente também pela situação que a gente vive hoje de um total negacionismo científico, né? A gente tem que lutar muito para querer prova das coisas. Eu não posso aceitar qualquer coisa, eu não posso aceitar que uma apresentação tão bem feita que vocês fizeram não tem uma prova científica. Eu quero saber, né? Eu não vou fazer isso que me falaram se eu não tiver uma prova científica. Eu não posso entrar em qualquer site e fazer e tomar aquele chá porque foi falado ali naquele site. Eu tenho que questionar, eu tenho que pesquisar sobre isso, né? Então, eu acho que vocês acabaram fugindo um pouco do texto científico e fizeram um texto informativo maravilhoso, muito legal, porque, como eu falei, também é válido para um trabalho. Só que eu acho que faltou esse aprofundamento, né? As pessoas que foram citadas, por exemplo, as pessoas não têm nenhum livro que eu possa procurar aquilo que ele está falando, né? Eu não sei que universidade eu sei que ele é formado, eu sei que, por exemplo, o Dalmo Kawauchi, né? Assim, ele é um professor de biologia, aliás, super conceituado, tal, mas assim, nenhum artigo eu encontrei dele falando sobre o assunto. Ele é um professor de biologia, assim como eu também, assim como o Jorge, mas ele não tem um direcionamento para pesquisa científica a respeito do sono, né? Até a profissional que vocês fizeram a entrevista, que, aliás, também foi uma ótima entrevista, mais uma entrevista, claro, por conta do direcionamento de vocês, né? Uma entrevista extremamente informativa mesmo, né? Claro, o papel dela era passar aquelas informações e ela passou brilhantemente bem, né? Só que também não houve esse aprofundamento de vocês a respeito de quem tá trabalhando com esse tipo de tema, né? Quantos livros assim, que a gente pode pesquisar? Que livro que a gente pode pesquisar? Em algum momento, por exemplo, quando vocês citam a Juliana Battistelli, a Juliana Battistelli é ótima, escreve super bem, eu já li algumas coisas dela, só que ela é jornalista, né? E ela trabalha com multimeios, comunicação em multimeios. Então, mesmo que ela tenha um texto ótimo, né, ela foge do texto científico. Tudo que ela falou na citação de vocês, eu concordo com ela. Só que eu concordo, mas eu também preciso de uma validação. E mesmo ela não sendo uma cientista, uma profissional da área, ela poderia citar ali. Por que ela não cita, nem a Alice Dantas também não coloca, nem o Dalmo coloca? Porque a gente está vivendo esse momento de que, da mesma forma que todo mundo pode ser jornalista, todo mundo pode ser cientista. E não pode. Não pode. Né? Não pode. Eu preciso dessas informações. É muito importante. Principalmente alguma coisa tão importante como uma doença, né? Quanto remédio. Né? Não vamos entrar aqui no viés da situação, mas eles sabem muito bem a respeito de remédios aí que estão querendo que a gente tome que não funciona para nada. Né? Sim, o Brasil está nessa situação, né? Toma esse remédio aí que funciona, tá, vê aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Bem, eu estou falando isso, mas para um próximo trabalho, vocês pensarem um pouco nessa situação, né? É construir com a investigação científica também. O trabalho informativo que vocês fizeram está bárbaro. Vocês podem montar um site sobre as doenças do sono. Só que é muito importante que vocês procurem quem estudou e quem falou sobre tudo aquilo, né? Bem, só um minutinho, por favor. Vamos lá. Vocês se aproximaram tiveram uma aproximação científica muito interessante, eu gostei muito, quando vocês falaram do Randy Gardner, né? Do rapaz lá, do caso Randy Gardner. Eu falei, quando eu comecei a ler ali, eu falei, pô, então é agora que começa a falar da parte científica. Falei, até agora elas estão informando, e aí colocaram o Randy Gardner para fazer uma passagem para a parte científica. E aí vocês colocaram a informação que a revista deu para vocês, e legal, ótima, a informação foi muito legal. E só foi aquilo. Não houve um aprofundamento. Eu gostaria de saber,
né? Assim, e aí? Cadê o que houve com ele, né? Depois disso, o cientista que cuidou dele, que eu acabei esquecendo o nome aqui, ele continuou uma pesquisa sobre isso por conta de ter um caso tão interessante na mão, né? Então, esse é que é o viés, eu acho, da parte científica, né? Novos cientistas usaram o caso do Rand, um caso tão interessante para fazer esse trabalho, continuar esse trabalho. Eu não sei. Então, eu quero ler um trabalho que me diga se sim ou se não, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu tive a oportunidade não nesse trabalho de vocês, mas anteriormente, já faz um certo tempo, eu tive a oportunidade de entrar em contato com um artigo que me chamou muita atenção, que falava sobre o sono. E o cara que escrevia, um pesquisador, eu tive a grande oportunidade de ter ele como professor do meu ensino médio. Aliás, foi por conta dele que eu estudei biologia. O cara era tão bom que eu falei, não, eu também quero ser biólogo. E depois de muito tempo, quando eu encontrei com ele, ele falou, ô, Marcelo, tudo bom? Eu tive a oportunidade de falar isso para ele, isso é magnífico, né? Se conseguir encontrar com a pessoa e falar assim, é por causa de você que eu sou isso, então fiquei muito feliz, isso há muito tempo atrás já. E ele me falou que estava fazendo um trabalho a respeito do sono, e me chamou muita atenção o trabalho que ele estava fazendo, que era ele estava na faculdade de psicologia da USP, e ele tinha uma amiga na faculdade de saúde pública da USP. Eles estavam fazendo um trabalho que eu até pesquisei e anotei aqui para falar para vocês. Chama o seguinte: padrões do sono de seringueiros que vivem na Amazônia. Olha que trabalho interessante. Eles estavam estudando o impacto que a luz elétrica estava causando nesses seringueiros, que até então não tinham luz elétrica, né? Então, quando você faz um trabalho desse, você vê toda uma diferença que ocorre no metabolismo da pessoa por causa de uma coisa que para a gente é tão corriqueira, é a luz, né? Então, eu até, quando o Jorge me passou esse trabalho para eu ler, eu abri o trabalho de vocês no computador, assim, torcendo muito para ver o nome desse meu professor, que eu falei assim, o cara é referência na psicologia sobre o sono. Então, as meninas vão ter falado, não falado com ele, mas talvez encontrado alguma coisa sobre isso, sobre ele. Não tem problema, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. E outra coisa, né? Eu não marquei aqui. Ô, Jorge, por favor, você só me fala quantos minutos eu tenho para eu não sobressair muito aqui, tá? Tá, você tem exatamente 4 minutos. Ótimo, já tá de bom tamanho. Bom. Tá? Então, uma coisa também muito importante é o seguinte: quando você abre o seu trabalho, porque assim, o cara da banca, o chato, ele vai querer saber do seu objetivo. Numa parte, vocês colocaram que o objetivo de vocês, deixa eu até procurar aqui, para eu não... peraí... vou achar aqui para eu não falar bobagem. Só um minutinho, por favor. Referências... Bem, na verdade, é no resumo que vocês fizeram, está aqui. O resumo vocês colocam. O objetivo central é fazer com que as pessoas entendam o quão importante é priorizar o sono para ter uma vida saudável. Esse objetivo aqui está 100% resolvido nesse trabalho de vocês. Quem lê esse trabalho vai ter toda essa informação. Então, esse objetivo que está no resumo, ele está 100%. Então, o objetivo a gente tem que ter muito cuidado quando a gente escreve ele, e a gente tem que reler ele todo o tempo para saber se a gente realmente vai conseguir. Porque não tem problema nenhum, na metade do trabalho, você puxar o freio de mão e falar assim, professor, nós não vamos alcançar o objetivo. O que faz? Vai lá no computador e muda o objetivo. Porque quem lê vai falar assim, não, o objetivo delas era esse, e elas conseguiram, meus parabéns. Vou repetir, esse objetivo que vocês colocaram no resumo, vocês conseguiram, ao meu ver, lendo o trabalho e vendo a apresentação, 100%. Parabéns. Agora, quando vocês colocam que o objetivo é um estudo bibliográfico, que eu entendo como uma pesquisa bibliográfica, aí vocês não fizeram, né? Por quê? Porque uma pesquisa bibliográfica, ela gera uma comparação entre bibliografias. Eu tenho que saber o que o cicrano está escrevendo, o que o fulano está escrevendo, e botar os dois para brigar ali, né, na mão, né, ali escrevendo, olha, fulano disse isso, mas fulano disse aquilo. Será?
Tanto é, eu vou dar um exemplo, para falar uma coisa para vocês importante. A nenhum momento no trabalho de vocês colocaram um sequer, será que é isso? Será que não é? Vocês vieram informando o tempo todo e a nenhum momento vocês colocaram um sequer ali. Mas será que é isso mesmo? Quem me diz, né, que o cara que tá falando sobre insônia, essa insônia acontece por conta disso mesmo. Então, o estudo bibliográfico, ele coloca esses pares aí para discutir, né? Então, a minha crítica, eu acho que a mais intensa em relação a isso é só em relação ao objetivo. Não houve um estudo bibliográfico da forma que eu entendo que seja, né? Eu acho que depois o orientador de vocês aí vai defender, se eu conheço bem o Jorge, ele vai me explicar isso aí, mas está ótimo. Mas, no demais, conseguiram o objetivo que vocês colocaram no resumo, a apresentação foi muito boa, meus parabéns, tá? Eu me coloco aqui à disposição se vocês precisarem de mais alguma informação, mais alguma coisa, mas vocês já estão super munidas aí com o Jorge, eu acho que está muito legal. Novamente, parabéns para todo mundo, e é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado. Beleza, Marcelo. E aí, Flávia, conseguiu aí? Agora, dá para ouvir? Dá sim. Fique à vontade, tá bom? Tá bom. Boa noite, meninas. Gostei muito do tema, do trabalho. Eu vou começar fazendo duas observações, assim, que aqui, assim, para mim, ficou muito gritante no trabalho. Primeiro foi alguns erros ortográficos que eu encontrei no trabalho de vocês. E o outro começa aqui na parte do resumo, onde vocês estão falando de porcentagem. Aqui no início mesmo, ó, vocês colocaram assim, que estudos indicam que praticamente metade da população mundial enfrenta problemas com o sono. O problema está aqui, ó. 44% dos adultos dizem que o seu sono piorou nos últimos 5 anos. E os outros 60% dizem que não procuraram ajuda médica para resolver o problema. A soma, ela sempre tem que dar 100%. Ela não pode dar 104%, 110%, 120%. Então, os dados aqui, ou o primeiro dado está errado, ou o segundo dado está errado aqui no trabalho. Aí, qual que é o dado que está errado aqui no trabalho de vocês? É os 44% ou é os 60%? Meninas podem responder a questão. Vocês estão ouvindo bem? Sim, eu acredito que aconteceu um equívoco da parte nossa. A informação que está falando que quase metade da população que tem problemas com o sono está certa, mas nessa informação de 40% e 60% talvez esteja errada e a gente colocou e não percebeu. Talvez a gente tenha pegado em algum site e a gente não se aprofundou e aconteceu isso. Entendi. Vou pegar aqui. Aqui vocês citam no trabalho que tem especialistas que cuidam das doenças do sono. Quem são esses especialistas? No caso do bruxismo, tem um dentista. No caso, da apneia do sono, do bruxismo, do sonambulismo, tem médicos que são neuro, e também médicos especialistas, né? Porque quando um médico termina a sua faculdade, ele pode se especializar em alguma área, e tem essa área que é diretamente do sono, então qualquer médico especializado nessa área do sono pode contribuir para algum tratamento em relação a essas doenças. Isso mesmo. Eu queria saber, assim, se tem alguma relação entre a pessoa não dormir bem e ter problemas cardíacos. Quando a gente não dorme bem, igual quando eu falei da insônia, que traz problemas na circulação sanguínea e no coração da pessoa. Então, acredito que por conta da hipertensão, problemas cardíacos, podem sim
afetar o indivíduo por conta que não está dormindo bem. O nosso metabolismo acaba não funcionando e prejudica muitas funções. Isso mesmo, Tainá. E com licença, também eu citei na apneia do sono, que as pausas ocasionadas pela apneia também fazem com que diminua o oxigênio no sangue. E isso impulsiona o sistema nervoso e aumenta o ritmo dos batimentos cardíacos. E eu também acredito que ocasione isso. Isso, ele está mais relacionado mesmo a essa alteração de pressão arterial mesmo. Então, aumentando a pressão arterial. Se a pessoa tiver tendência, ela pode ter um AVC ao acordar pela manhã. Então, é isso mesmo. Eu queria saber também, que eu vi vocês comentando aí, né, a falta que tem um estudo, né, de um rapaz que ficou 11 dias sem dormir no trabalho de vocês. Eu queria saber, assim, o que é mais prejudicial para a saúde? A pessoa ficar sem se alimentar durante vários dias ou a pessoa ficar sem dormir durante vários dias? O que poderia, assim, levar a óbito a pessoa mais rápido? Ela ficar sem dormir vários dias ou ela ficar sem se alimentar? Pode pensar para responder. Caso eu fale alguma coisa incorreta, por favor, vocês podem me corrigir. Mas acredito que uma pessoa que fica mais dias sem comer pode vir a óbito mais rápido que uma pessoa que fica sem dormir. Pois quando a pessoa fica sem o sono, ela são ocasionadas mudanças cognitivas e sensoriais, né? A pessoa perde o paladar, o olfato, a audição, até a memória. E eu acredito que como o alimento é importante, se eu não me engano, uma pessoa pode ficar até 7 dias sem comer, se eu estiver correta. Então, eu acho que o alimento é o mais importante. Como o Randy Gardner ficou 11 dias sem dormir e conseguiu suportar, acredito que o alimento seria mais fatal, digamos assim. Você concorda, Tainá e Vitória? Eu acredito Sim. que ambas são importantes. Não tem como você ser saudável, tendo uma boa alimentação e não dormindo bem. Ou dormindo bem e não ter uma boa alimentação, não praticar exercícios. Então, eu acredito que ambas são importantes e uma complementa a outra. Eu acredito também que as duas são muito importantes, mas é claro que, para mim, ficar sem comer, a pessoa morre mais rápido do que ela ficar sem dormir. Até porque o cara ficou 11 dias sem dormir, né? Então, eu acredito que uma pessoa não conseguiria ficar 11 dias sem comer. E também depende da pessoa, depende de cada indivíduo. Se for um indivíduo mais saudável, se for um indivíduo que já tem problemas, então tem que ver tudo isso, né? O que está influenciando. Sim, eu acho que é a diferença do metabolismo, né? De uma pessoa para outra. Eu acredito que seja isso. Então, eu fiz umas pesquisas aqui e a pessoa, ela pode ficar 15 dias sem se alimentar. Mas, dependendo do estilo de vida e tudo mais que a pessoa leve, se ela ficar sem dormir durante 10 dias seguidos, ela vem a óbito. Primeiro do que se ela ficar sem se alimentar. Então, muito obrigada pela essa informação. A gente realmente não chegou a esse ponto, mas a gente agradece pela informação adicional. Era só, eu gosto de fazer perguntas diferentes mesmo, tá? Então, assim, eu quero parabenizar vocês. Vocês tiveram uma postura ótima durante a apresentação do trabalho. Falhas acontecem em qualquer trabalho. O professor falha, às vezes, né? Imagine vocês são alunos que estão se preparando para ingressar na faculdade, né? Então, tem bastante caminho para vocês para frente. Vocês podem ter certeza que quando chegar no TCC da faculdade, vai ser 100% para vocês. Porque eu gostei bastante da apresentação de vocês, tá? Vocês estão de parabéns. Esse meu tempo. Ok. Bom, como disse o Marcelão, né, o orientador tem que defender as suas orientadas, né, é a função do orientador. Sou todo ouvido, senhor Jorge. Pois não, professor Marcelo. Eu concordo, assim, com muitas colocações que vocês colocaram aí, foram muito pertinentes, assim, né,
Mas a questão do aprofundamento, né, nós tivemos um problema grave aí em relação ao nosso contato direto, né, muito complicado, um trabalho remoto, né, esse aprofundamento eu também concordo com o Marcelo, é um trabalho de iniciação científica e é muito importante nós conhecermos o mundo científico, né, é bastante importante a gente conhecer a área médica, a área biológica, para o aluno que está saindo do ensino médio, buscando um caminho, né, para se firmar aí na sua vida, é uma opção de mercado, é uma opção de trabalho, e concordo plenamente com o Marcelo que é importante sim, a gente está trabalhando essas questões ligadas ao aprofundamento científico, tá? Mas em detrimento disso, né, a gente tem um processo pandêmico muito complicado aí, que nos deixou um pouco atados em relação a isso, e daí está o grande valor desse trabalho, né, esse trabalho tem um valor, assim, sensacional para mim, pela dificuldade com que ele foi realizado, né, então, preparar os alunos que não têm muito acesso a esse mundo científico, fazer com que essas alunas tenham um discernimento desse material palavreado, né, que a gente poderia usar, que é nosso palavreado, né, está ligado a nós que trabalhamos nessa área. Então, quando eu vejo as meninas tendo esse tipo de aprofundamento na apresentação, né, muita coisa que foi dita na apresentação, inclusive, Marcelo, estava além do que estava no trabalho, né, acho que vocês Sim. puderam perceber isso, né, então, a construção desse trabalho científico, pessoal, para os meninos aí que estão aqui com a gente também dos segundos anos, e que o ano que vem estarão aqui fazendo o trabalho, a parte mais complexa desse processo todo é realmente construir o trabalho escrito, porque ele segue normas técnicas, né, as normas da ABNT, e eu faço questão que isso seja feito porque não é um trabalho comum, é um trabalho de aprofundamento. Então, o aluno realmente tem que seguir esse caminho, e basicamente concordo plenamente aí com a colocação do Marcelo em relação a que faltou realmente um aprofundamento, tá, Marcelo? Eu acho que é isso que você falou, é super importante, mas gostaria que você levasse em conta também todo esse processo que a gente passou aí, né? Chegar aqui nesse momento é alguma coisa, assim, espetacular, na minha opinião, no momento que a gente está passando, tá? Então, defendo, sim, as minhas orientadas, né? Mas concordo com você que em alguns momentos faltou, sim, um aprofundamento maior e que a gente vai trabalhar essa questão para a gente estar trabalhando em anos futuros, tá? Em relação agora um comentário geral, né, em relação à apresentação do trabalho de vocês, meninas, eu achei, assim, espetacular, de verdade mesmo, assim, eu fico olhando vocês apresentando um trabalho, assim, complexo como esse, né, de muitos nomes complicados para ser citado, e a gente vê os nomes saindo com uma facilidade danada, né, os nomes saem, assim, sem problema nenhum, e cada vez que eu ouço isso aqui, né, me dá um orgulho do trabalho que vocês fizeram, tá? Vocês são dedicadas, né, a gente não pode negar isso, né, foi muito tranquilo orientar vocês, porque todas as coisas que eu pedi, vocês fizeram, né, eu sou um orientador mega chato, eu mando mensagem todo dia, né, praticamente, eu cobro todo dia, não sou aquele que deixa o orientado para lá e vai dar uma olhada no trabalho só quando o trabalho ficar pronto, né? Eu estou sempre ali junto, tentando fazer com que o trabalho saia da melhor maneira possível, tá? Então, eu vejo aqui a Vitória, né? A Vitória que passou por uns problemas aí, superou os problemas, está aqui, né? Fazendo o trabalho. Então, parabéns, Vitória, pela superação. A gente tem aqui, né, a Angelina, que nós resgatamos, né, Angelina? Que bom que você está aqui, que bom que você apresentou o trabalho, você também, a gente sabe que passou por alguns probleminhas aí, mas se superou e está aqui para apresentar o trabalho. Tainá é mega organizada, né, está sempre na linha de frente, organiza tudo, tem o controle do trabalho na mão, isso faz muita diferença na hora da finalização do trabalho, tá? Eu gostei bastante, assim, da apresentação do trabalho, eu gostei bastante do vídeo, é uma pena mesmo, eu realmente não gosto das apresentações remotas,
eu acho que elas perdem um pouquinho da qualidade do áudio, do vídeo. O documentário de vocês é muito bom, assim, muito bacana, mas eu preferia que ele fosse apresentado na escola, né, que a gente ganharia e as pessoas teriam uma visibilidade maior do quão excelente é esse documentário, né? Só o fato de vocês... Eu fui muito chato, né, porque eu exigi de vocês que a entrevista fosse com o pessoal do Instituto do Sono, né? Foi uma cobrança minha. Falei, não, vocês vão lá, vocês vão ligar lá e vocês vão conseguir uma entrevista lá, porque a gente tem que ter uma referência. E o Instituto do Sono, obviamente, é uma referência no Brasil e no mundo em pesquisas de distúrbios do sono. Então, acho que estaríamos lá. Eu não sei se a doutora Érica ainda está aqui conosco, né? Doutora Érica. Oi, estou sim. Se a senhora quiser falar alguma coisa, nós ficaríamos bastante felizes com a sua participação. Boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente às meninas. Acho que o meu primeiro agradecimento seria por terem pensado nesse tema, porque eu acho que é um tema que tem que ser falado nas escolas, que tem que ser falado dentro de casa. A gente sabe que cada um, dentro da sua casa, tem um padrão de sono diferente, às vezes tem um problema de sono e não fala, e isso tem impacto no dia a dia. E agradecer que elas sempre foram muito tranquilas também, explicaram bem como que seria feito, o dia da gravação, tudo fluiu muito bem, né? Então, acho isso importante. Gostaria de elogiar a escola por essa iniciativa, que é muito, muito válido. Não sei exatamente quais foram os outros temas de outros TCCs, mas creio que são temas bem interessantes também. E ficar à disposição, que lá o pessoal do Instituto do Sono, a gente gosta de fazer essa divulgação, porque dos últimos anos para cá, até nós, pesquisadores, muita coisa na medicina do sono é nova. Tá? Tanto descobrir os distúrbios do sono, quanto o tipo de tratamento, é uma evolução dos últimos 50 anos. Então, a gente também ainda está aprendendo, e aprendendo também com vocês. Então, queria agradecer muito pela oportunidade. Ok, a gente é que agradece. Muito obrigado por ter recebido as nossas alunas, né, tanto a senhora quanto o Instituto do Sono. É muito legal quando as pessoas recebem com carinho alunos de escola pública, né? Então, isso foi muito generoso da parte de vocês e a gente não tem como agradecer, tá? Em nome da direção da escola, da coordenação, da minha, eu gostaria muito de agradecer pelo carinho com as nossas alunas, tá bom? Meninas, eu vou deixar aberto aqui para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa antes da gente encerrar essa apresentação, eu deixo aberto. Tá, então eu vou começar, tá? Bom, eu quero primeiramente agradecer o professor Jorge, agradecer ao professor Tadeu, agradecer às meninas. O professor Jorge especialmente, porque ele foi muito bom, assim, um orientador maravilhoso. Quando a gente estava passando por algumas situações, ele sempre falou, calma, vai dar tudo certo, vocês são incríveis, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. Quero agradecer a todos vocês por terem assistido a gente, agradecer a Érica, né, que está aqui com a gente também. Eu quero agradecer, assim, todos vocês mesmos, vocês são incríveis. Parabéns para todos. Eu também gostaria de agradecer, principalmente nesse momento de pandemia, né? A educação ficou tão distante, vamos dizer assim, porque esse trabalho que era para ser feito com metade da sala e somente tem 3 alunos apresentando, não foi fácil, mas chegar até aqui, eu estou muito grata por todo mundo, pelas minhas colegas, pela Vitória, pela Angelina, e também pelo professor que nos auxiliou. Ele sempre foi muito organizado, sempre foi muito chato por isso, e eu agradeço por isso, porque isso nos ajuda. Ser rígido nos ajuda também, né, a seguir horário, a seguir data. Então, quero agradecer também as bancas, a Flávia e o Marcelo. Obrigada pelas dicas e obrigada por essa oportunidade. Eu também gostaria de agradecer primeiro. Angelina? Tá desligado o seu som. Perdão. Eu achei que tinha clicado aqui, perdão.
eu queria agradecer primeiramente ao professor Jorge. Ele foi um orientador incrível, nos deu todo o suporte e todo o apoio que a gente precisou. Agradecer a minhas colegas, a Vitória e a Tainá. Parabéns, vocês foram incríveis. E também agradecer a presença da banca e da doutora Érica. É muito importante ter vocês aqui. E muito obrigada por todos os feedbacks. E também agradecer a todos que estão presentes hoje. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui prestigiando a nossa apresentação. Bom, pessoal, para a gente encerrar, eu queria deixar um minutinho para o professor Tadeu, que me auxiliou aí na montagem e elaboração desse trabalho. Professor, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Ah, mas eu quero mesmo, isso é fato. Olha, fiquei encantado com a apresentação de vocês. É claro que quando eu assisto a parte técnica, a parte de verbalização, ninguém metralhou palavras, falaram pausadamente, foi bem audível. O tom de voz de vocês é um som agradável de se ouvir, ok? E fiquei, assim, embevecido com a apresentação de vocês. Agraciado. Parabéns, meninas. Não esperava menos, ok? Parabéns pela superação, Vitória, Angelina, Tainá. Sempre, se fosse minha aluna há 20 anos, eu cobraria da Tainá 20 anos, porque eu sei da competência que ela tem também, né? Então, assim, parabéns. Fiquei muito encantado mesmo. Tá? Tecnicamente, a apresentação de vocês foi um primor, ok? Muito obrigado. Obrigado, pessoal, Jorge. Parabéns também a ti, cara. Tá bom. Muito obrigado, Tadeu, pela ajuda, pela força aí na elaboração do trabalho. Pessoal, queria muito agradecer. A nossa diretora está aí ainda, quer falar alguma coisa? Diretora, não sei se ela está aí ainda ou já saiu. Estou aqui. Quer falar alguma coisa, por favor? Eu parabenizei o grupo. Eita. Também. A gente não está te ouvindo, Diana. Estão me ouvindo agora? Estamos. Eu parabenizei pela mensagem no chat, eu não vou me alongar muito, porque eu sei que elas devem estar cansadas também, eles devem estar cansados. Parabéns pela apresentação de vocês, foi formidável, aprendi bastante com vocês hoje. Muito legal, muito bacana, queria agradecer a presença dos convidados, parabenizar o professor Jorge pelo trabalho incrível, pela dedicação, pela organização, tudo de bom, viu, gente? Obrigadão. Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer a todos e a gente encerra aqui essa apresentação agradecendo a todos e amanhã nós teremos o último TCC de Biologia com os alunos do terceiro ano B. A gente vai falar um pouquinho sobre doenças bacterianas, né, e alguns outros temas juntos aí que a gente vai trabalhar, tá bom? A questão do uso indiscriminado de antibióticos também, isso vai ser trabalhado no TCC de amanhã. Então, Flávia, muito obrigado, tá, Flávia, pela presença, aguardo depois a avaliação de vocês lá pelo nosso comunicado. Marcelão, muito obrigado. Agradeço muito, como sempre, o carinho com o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos, gente, tenham uma ótima noite e aguardo vocês amanhã para a gente assistir mais uma apresentação, tenho certeza, ótima do terceiro ano B. Muito obrigado. Meninas, vou bater palmas para vocês, tá? Trabalho maravilhoso. Estamos batendo. Lindo. Obrigado, Flávia. Valeu, Marcelo, te ver, rapaz. Marcelo, alô, Jorge. Tadeu, muito obrigado. Deixa eu desligar a gravação aqui, senão depois a gente fica falando e gravando. Tá certo.